Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos: quem diziam os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, amados filhos e filhas, nós estamos no mês vocacional. Tanto que começamos cantando: eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Filhos, dentro desse mês vocacional, vamos lembrar que no primeiro domingo, em virtude de São João Maria Vianney Curadarse, nós celebramos o dia do sacerdote. Depois, no dia dos pais, a vocação ao matrimônio. Domingo passado, pela Assunção de Nossa Senhora, também a vida dos religiosos. E hoje, nós celebramos a vocação dos leigos. Na verdade, a vocação leiga e, ao mesmo tempo, o sentido de que nós somos um povo, profetas, sacerdotes e reis. Um povo que é chamado como cristãos a servir, mas também somos chamados a pensar sobre as lideranças das nossas comunidades. É claro, desde a liderança maior, o Santo Padre, o Papa, aos bispos nas suas dioceses, que são pastores, aos padres nas suas comunidades, mas também aos leigos, que exercem um belíssimo trabalho nas ações sociais, na catequese, no ministério da Eucaristia, em tantas outras formas. Pessoas que exercem na acolhida, que exercem no canto. É uma forma de pastorear, é uma liderança. Também digo, abrindo essa homilia, que ao refletir sobre a liderança, nós podemos refletir toda e qualquer liderança, no sentido amplo da palavra, inclusive para refletir a liderança no sentido político, no sentido social da palavra. Como entender? É bom lembrar, e a mensagem central hoje está a partir da pedra. Tu és pedra, Kéfas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Tu és pedra, e a nossa vida, todo o nosso serviço tem que ser em cima da pedra. Em cima de Pedro? Sim, a pedra de quem se colocou a serviço, mas em cima da profissão de Pedro, quando ele revelou a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de chegarmos lá, mas esse é o contexto, vamos falar da primeira leitura, profeta Isaías. O profeta Isaías, que já nos coloca como que será o sentido de liderança. Oh, meus irmãos, hoje qualquer liderança não precisa fazer coach não. Escutou?
Não precisa querer fazer coach para ver os tipos de liderança. Vamos procurar na liturgia de hoje. Veja lá. Isaías fala pelo Senhor e diz, e aqui nós temos que entender que havia sim um homem, administrador do palácio, que se chamava Shobna, S-O-B-N-A, Shobna. E o que é que Deus diz? Eu vou destituir esse Shobna. Por quê? Porque ele não está exercendo bem a liderança. O que ele está fazendo de errado? Vou demiti-lo do cargo. Por quê? Ele não sabe. Ele não ocupa com aptidão. Eu chamarei outro para exercer a liderança, e será o Eliacim. Vamos ver as características. Porque um foi destituído e outro foi recolocado. Sobna, destituído, Eliacim colocado. Diz assim: eu vestirei, quem? Eliacim, com túnica, colocarei nele uma faixa, quer dizer, eu revestirei de autoridade. Eu revestirei, eu darei a ele a autoridade. Ele estará revestido, entenda a palavra poder aqui, não no sentido mundano, no sentido que as pessoas falam como o poder, uma forma de exercício, de dominar as pessoas, acima do bem e do mal, fazer o que bem entende. Não é isso. As qualidades vão aparecer ainda. Eu porei em suas mãos a sua autoridade. Primeira qualidade, ele será um pai. Então a dimensão da paternidade de uma liderança, e isso, como eu disse, em todas as esferas políticas, mas falando dentro da igreja, um papa, um bispo, um padre e um leigo, alguém que exerce uma função dentro da comunidade, não pode perder a dimensão da paternidade. Você acolher como um pai, você estar disposto a acolher o filho caído, machucado, ferido, ser essa proteção, ser esse amparo, esse lugar de aconchego. Diz ele, por que ele não quis Sodoma? Porque era um homem corrupto, tratava mal o povo. Então toda e qualquer liderança que trata mal o povo, que é corrupto, não pode exercer. Ele assim é chamado e é revestido de poder para agir como um pai. E tem mais, já na profecia de Isaías fala de uma chave, a chave da casa de Davi. Casa de Davi é o palácio de Davi, que Davi construiu mesmo. A chave, porque diz que ele terá a possibilidade de abrir e fechar. Essa é a primeira leitura, é a profecia. Pois bem, agora eu imagino que se você, pelo menos alguns elementos da primeira leitura, você vai entender o Evangelho. O Evangelho fala exatamente disso. Mas primeiro Jesus faz uma sondagem e faz uma pergunta. Aqui hoje não é o dia do Papa, hoje é o dia de celebrar as lideranças. Mas todas as lideranças, as ordenadas, constituídas, as que se voluntariam. Mas Jesus pergunta, o que diziam os homens que eu sou? A primeira resposta não é uma resposta satisfatória, ou melhor, não é errada, é incompleta. Quem é Jesus para você? A resposta diz que tu és um dos profetas. Jeremias, outros dizem que é João Batista, que era muito forte, Elias, e não é que esses profetas eram pequenos. Elias é o pai do profetismo, Jeremias. João Batista perdeu a cabeça, porque foi verdadeiro. Não é que Jesus despreza os profetas, mas Jesus também é profeta, mas é mais do que profeta. Então nessa primeira sondagem, nós temos que nos perguntar, quem é Jesus para você? Se a tua resposta foi um homem iluminado, é incompleta. Jesus é um sábio, é incompleta. Jesus foi um profeta, Jesus foi um grande médium, para nós não é a resposta, é tudo incompleto.
Nesse caso, não existe uma resposta politicamente correta a não ser o Messias, o Salvador. Essa é a resposta de fé. Quem é Jesus Cristo? E alguém só pode olhar para Jesus na cruz, só pode olhar para Jesus perdoando, só pode olhar para Jesus agindo entre os pecadores, se conseguir se abrir à graça da revelação de Deus. Foi o que aconteceu com Pedro, porque Jesus, depois de perscrutar o pensamento do que os outros achavam sobre ele, Jesus dirige uma pergunta: Padre Reginaldo, Bete, Dona Mariazinha em casa, Seu Joaquim, quem sou eu para você? Quem é Jesus na tua vida? É alguém que vale a pena viver e morrer por Ele? Alguém que vale a pena sacrificar muitas das paixões, reordenar sua vida, o colocando como o Senhor do seu altar? Se não for assim, você vai perceber que existem outros altares. Quem está acompanhando comigo rádio todos os dias, sabe o quanto nessa semana nós refletimos na leitura orante sistemática de Êxodo, sobre o bezerro de ouro, a tal ponto que Moisés derrete o bezerro, vira pó, põe na água e manda tomar, e depois são exterminados os que cometeram idolatria. Eu te pergunto, quem é Jesus para você? Só um amigão? É o cara. Não é o cara, é o Salvador. Por isso Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Você vai perguntar: aqui Pedro se abre a graça de Deus, é o Espírito Santo que age em Pedro, e não são só palavras, isso se torna pedra. Portanto, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra é Pedro, sim, mas é a profissão que Pedro dá, agindo impulsionado pelo Espírito Santo. Tu, Senhor, tu és mais que um profeta, tu és mais que um sábio, tu és mais que um filósofo, tu és mais que um guru, tu és mais do que qualquer outra pessoa. Tu és o Messias, aquele que havia de vir e veio e nos salvou. Impressionante que aqui Jesus, ele dá poder a Pedro. Poder. Eu desde o começo da minha homilia falei que o termo poder era serviço. Se você lembrar, lembre desse texto, e lembre depois da ressurreição: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra que acabaste de dizer, sobre esta fé que manifestastes diante de mim, eu construirei a minha igreja. Goste ou não, meu filho, construirei a igreja católica apostólica romana. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Não é vencer Pedro, é vencer o próprio Cristo. E o último a ser derrotado é a morte. Jesus disse: minha igreja. Então pensar que o inferno tem poder sobre a igreja, e às vezes aparenta que sim, é você pensar que Jesus é um fracassado. Até olhando para a cruz sem fé, poderia ver um homem derrotado, mas sabendo que ele está vivo e ressuscitado, me diga, quem se levantará contra o Cristo? Se ele terá todos no escabelo de seus pés, abaixo dos seus pés como uma almofada. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Você lembra dele assim? A chave da casa de Davi. Aqui, a túnica. Num outro texto, não me recordo, mas diz assim: Pedro, hoje você diz para onde vai chegar o dia em que vão te cingir e você vai para onde te conduzirem. A vestimenta, o cinto, a chave.
Aqui não se trata da chave, de simplesmente pensar, tem o poder de manipular. Não. Uma das autoridades, e aqui o significado verdadeiro da chave. Lembra que eu falei que uma das autoridades de uma liderança é a paternidade. E diga para mim, não faz parte da dimensão da paternidade acolher e educar? Quem é pai? Quem é mãe? Eu estou falando na dimensão de pai e mãe com os filhos. O amor exigente, o amor que é dado, a dimensão do acolhimento, a paternidade, mas o educar. Por isso, o Papa ensina e educa. Por isso, a igreja é mestra, educa. Não educa porque quer mal seus filhos. Educa para até colocar limites. Um pai que não consegue pôr limite nos seus filhos, vai criar pessoas problemáticas para eles mesmos. Se não consegue colocar limites em até dizer não, porque ama. Deus, porque ama, corrige. Deus, e diz a carta, Colossenses capítulo 2, diz assim, Eclesiástico capítulo 2, aqueles que Deus ama corrige, e Ele educa corrigindo, e hoje parece uma dor, mas amanhã será um santo remédio. É a dimensão da chave. Não é de a seu bel prazer ligar e desligar da igreja, como alguém pensa. Isso aí foi uma forma de manipular para dar excomunhão. Não, porque nós não podemos nos deixar desenfreados no mundo. Por isso que é nessa dimensão que o Salmo vem: Senhor, não deixe terminada a obra começada, não deixe inacabada, Senhor. Ligar, desligar, claro que tem a ver com a confissão, mas quem disse que a confissão é algo odioso? A confissão é reparadora, a confissão é comunhão, é pedagógica, é educativa, leva à conversão. Você entende? Pena que hoje o nosso conceito de poder é um conceito muito mundano e muito desprovido de espiritualidade. Mas aqui poder enquanto serviço, zelar, cuidar, zelar. Veja nosso Senhor, zelou pela casa do Pai e desceu o reino nos vendilhões. O que fazes tu, Elias? Consumo-me de zelo pela causa do Senhor. Mas passei ao fio da espada 400 falsos profetas. Zelo, carinho, paternidade, liderança. Não é por acaso que uma das obras da misericórdia é corrigir os erros. E nós não gostamos disso. Nós gostamos da palavra de Deus quando convém. Nós gostamos da autoridade quando nos é favorável. É assim, uma autoridade combinada. Mas e a autoridade que corrige, que educa? Sempre vou apelar para a tua paternidade, para a tua maternidade. Você muitas vezes corrigiu teus filhos porque amava. Assim Deus faz conosco. Sim, eu acredito que Deus faz, mas eu não acredito que a igreja faz. Ora, minha igreja. Pedro, tu és pedra. Filhos queridos, essa é a liturgia de hoje. No meio do tempo vocacional, refletir a vocação de todos nós. E hoje uma palavra a todos os leigos, a vocação dos leigos. É claro, a igreja diz que vocês são os protagonistas desta nova evangelização, que talvez muita gente entende uma reevangelização, mas essa palavra não foi aceita, porque não é fazer uma diferente, é fazer uma atualização no Espírito Santo. Nós precisamos de cristãos que renasçam do Espírito Santo para serem
boas lideranças no mundo, ser luz no mundo, em todos os aspectos, meus irmãos. Não dá para dizer o que muita gente diz: igreja, cuide das suas sacristias que nós cuidamos do mundo. Eu li muito isso essa semana. Não é verdade. Não é verdade que isso está certo. Queridos cristãos, católicos, nascidos nesta igreja de Cristo, Jesus não pediu que fôssemos sal da terra e luz do mundo, ora. Os próprios cristãos estão pedindo que as igrejas cuidem da liturgia, que o mundo cuida do resto. E o teu papel? Se você não quer que nós nos metemos, mas e a sua vocação? E o seu batismo? E a sua pertença a Cristo? Como fica? Quem tem ouvidos, ouça. Dito foi.